quarta-feira hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre santificação num cenário ainda de pandemia, pois ainda não passou, ainda não acharam cura, né? Apenas paliativos, temporários. Então Deus espera que seu povo se prepare na dependência do Espírito Santo e tudo que vem dele, seus anjos, para as grandes lutas que virão aí para os cristãos em todos os países do mundo, mas principalmente para o Brasil, aqui que nós estamos no Brasil, amém? Então nós vamos falar hoje sobre santificação. O nosso texto básico é em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a... de 1 a 8. Vamos lá, de 1 a 8. Tá? Santificação, diz lá no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque vós bem sabeis, né, esses mandamentos. Porque esta é a vontade de Deus, que a santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, que é apetite desordenado das coisas da carne, como os gentios, ou seja, aqueles que não são filhos de Deus, são apenas criaturas de Deus, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em Cristo, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus. Nós vamos falar sobre isso, né? Primeiro, a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é, então, santificação? Muita gente tem muitos conceitos, mas vamos ver o conceito da Bíblia. Já em Levíticos 11, 44, diz assim, nosso Deus não deixou por menos. Sua ordem é bem enfática aí, dizendo, sereis santos porque eu sou santo. Veja bem que a santidade de Deus não é a santificação aí porque só uns poucos privilegiados podem ser santos. Não, todos podem ser santos, mas só entra nos céus quem for santo. Não é uns poucos privilegiados que aí são iluminados e tudo mais, não. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, Ele vai dar força para você, porque Ele prometeu que o Espírito Santo dele entraria dentro de você. Como que Deus vai entrar num corpo imundo? Não pode. Não pode. Se você bebe, se você fuma, se você prostitui, se você faz pecados, comete pecados, como que Deus vai entrar dentro de você? Jamais. Jamais. Você tem que se arrepender. Arrepender-se dos seus pecados para poder ser santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, diz lá em Hebreus 12, 14, sem a qual, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, você não entrará no reino dos céus. Só entrará e só poderá ver o Senhor lá no reino dos céus. Você só entrará se você for santo. O grande fato, né, que Ele criou para nós para sermos como Ele, santo, fez a imagem e semelhança de Deus, santo. Mas o homem pecou. E agora, para ser santo? E agora? Para ser santo, ele precisa se arrepender dos seus pecados, né? Então, não é aquelas pessoas como algumas religiões colocam até a auréolazinha, né? Santo é aquele que tem ali a auréolazinha, né? E nas cabeças, né? E tem que ter a glória dos altares, né? É pior ainda, passam a ser idolatrados. Não, Deus não fala isso na palavra dele nunca. Jamais fazer idolatria é um dos 10 mandamentos, né?
Não farás para ti margem de escultura nenhuma, nem imagem do que há em cima no céu, na terra ou debaixo da terra, nos mares, nos rios, tudo. A verdade bíblica é o seguinte: nós somos comprados pelo sangue de Cristo, por isso Jesus veio à terra, porque o povo não estava agradando a Deus. E passamos a ser cheios do Espírito Santo, e tanto é que Paulo fala assim: quem são santos? Segundo Paulo, apóstolo Paulo. Todas as cartas dele, quase, por exemplo, a de Éfeso, aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, ele fala assim, logo do início: aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Coríntios, aos santos que vivem em Colossos, na cidade de Colossos, que são os colossenses. Entende? Então, aos santos, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Jesus, é aquele que fazem a vontade de Deus, aqueles que se preparam, se separam, que santo significa separado do mundo, separado para Deus, né? Então veja bem que se você não se separar para Deus, você não é santo e não vai ver Deus de jeito nenhum, diz a Bíblia. De jeito nenhum. Não é o que diz algumas religiões. Estude a palavra de Deus. A Bíblia não diz para você ouvir as religiões, ela diz para você estudar a palavra de Deus para você saber aquilo que é santo e para você seguir isso e para você ir para o céu. Não é seguir uma religião. A Bíblia não diz isso, ela diz para você seguir a palavra de Deus. Se alguém ensina você errado e você segue, você for para o inferno, você não tem que reclamar, porque você não seguiu a palavra de Deus, você seguiu pessoas. Doutrina de pessoas, doutrina de homens, e não, é a doutrina do Espírito Santo. Veja bem, a palavra santo significa isso, né? E aqui o apóstolo Paulo diz: porque essa vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é abster-se? É separar-se, é não se prostituir, né? Prostituir hoje está tão fácil, a pessoa entra no celular e fica vendo filme pornográfico, ou vídeos pornográficos. Isso daí não te leva para o céu. A pessoa se masturbar, a pessoa ficar não só vendo revistas, livros ou fazer piadas, tudo isso, meu irmão, minha irmã, você não vai para o céu se você não deixar disso. A santificação é muito elevada para muitas pessoas que não entendem o que é santificação. É você ser como Deus. É você se santificar, apartar de tudo que é do mundo. Lá no céu não entra pecado e os olhos é que entra. Satanás, ele está disseminando na televisão, nos cinemas, nos celulares, né? Até aplicativos de celulares. Então, está saindo para... Desde criança já estão vendo isso. Então, nós vamos saber que Deus nos preparou lá no princípio, antes de o homem pecar, para ser santo. Satanás trouxe o pecado exatamente para sujar o homem, para fazer ele não ir para o céu. Então, como é que a gente pode se santificar, né? A palavra de Deus diz que nós temos que crer. Mateus 6, 22 diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se teus olhos forem maus, né, aí é a desgraça. Crescer na confiança em Deus, que Ele te ama e que Ele é o seu Senhor, é o seu mestre, é aquele a quem você deve se basear. Olha lá, o salmista lá no Salmo 34:15 já dizia que os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos, os santos que santificam. Então, não é qualquer pessoa que Deus fica olhando. Por quê? Porque Ele quer aquelas pessoas que têm compromisso com Ele, e você tem que se esforçar. Primeiro, aceitar Jesus, porque você sozinho não vai conseguir ser santo, não. Sem a força de Deus, sem aceitar Jesus como seu Salvador, você tem que dizer: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser teu filho. Me torna santo. Todos os dias você orar a Deus: me torna santo. Me faz santo. Me liberta do mal. Me liberta desse pecado, né? Você buscar a Deus, ser batizado no Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo para que eu entenda a tua palavra, para que eu possa entender e me santificar. Me livra do mal, me livra de tudo que é do mal, me separa do mundo. Você tem que pedir. Senão, Deus, como é que... Se você não pedir, se você não confessar com a sua boca, Deus não vai fazer isso para você. Amém?
você prova da bondade de Deus, prova, né? Então você tem que pedir isso de Deus. A Bíblia diz em Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Se você tem alguma coisa que você precisa pedir de Deus, você tem que agradar a Deus, pedir dele com confiança para receber esse poder de Deus. A transformação é Deus que dá. Os anjos ficam dizendo santo, santo, santo no céu para Deus. É uma das coisas que mais eles dizem lá nos céus, é sobre a santidade de Deus. E, mas nós não podemos, não, é só pessoas privilegiadas. Não, é isso que diz a Bíblia. Eu vou ler mais um versículo para você, mais um da lei de Deus, que é a palavra de Deus. Mateus 5, Evangelho de Mateus 5:48 diz assim, ó: sede santos, sede vocês perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então veja bem que a perfeição é para nós. Ele não falou para um robô, ele não falou para um bicho do mato, não, ele falou para nós, né? Não somos vindos do macaco, não, essas coisas não. Se fosse vindo do macaco, não precisava ser santo, né? Nós somos semelhança de Deus. Quem quer aceitar isso? Você já viu alguém saindo do macaco? Alguém de macaco virando gente? Como é que a pessoa prefere acreditar nisso do que nós sermos criados à semelhança de Deus, obra-prima de Deus, com as próprias mãos Deus nos criou? Nós somos a obra-prima de Deus, é isso que a Bíblia diz. O macaco foi criado assim, faça-se, e aí ele foi feito. Nós não, mas ele pegou com a mão, fez ali, do pó da terra, e ele soprou alma vivente, com as próprias mãos de Deus. Por isso que Jesus disse que ele não ficaria em templos feitos por mãos humanas, que são esses templos de barro, de tijolo. Não. Isso daí é um templo para que a igreja de Cristo, que somos nós, feitos por mãos humanas, Deus que nos fez lá o homem, lá no Éden, por mãos humanas, ele vai habitar nos templos feitos por mãos humanas. Então nós temos que ser santos, para ele estar dentro de nós, sede santos, porque ele é santo e ele vai habitar dentro de você. Ele vai habitar dentro de você. Para ele habitar dentro de você, você tem que ser santo, feitos por mãos humanas, somos nós. Ok? Então, é por isso que é preciso essa transformação. E ele falou, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2, diz: transformados pela renovação da vossa mente. A mente de Cristo, no espiritual, nós temos a mesma coisa que nós temos no corpo. A mente, os olhos, a boca, os ouvidos. Por isso que você ouve, muita gente ouve Deus. Ouve demônios também. A dimensão espiritual, existem os dois. Você pode ver os anjos, quem vê, os profetas veem. Os bruxos também veem, só que veem as coisas de demônios. Os profetas veem as duas coisas, Deus e os demônios, que conforme Deus mostra. É dimensão espiritual, os dois estão ali na dimensão espiritual. O seu espírito está na dimensão espiritual. Quando você recebe Jesus, é formado no seu espiritual, como Paulo diz, o homem interior. Esse homem interior tem a mesma natureza de Jesus, aquilo que tinha em Jesus. Por isso que Jesus veio exatamente para isso, para morrer e fazer outro Jesus dentro de nós, com a mesma natureza. Então a natureza nossa é a mesma de Jesus. Por isso que nós somos irmãos de Jesus, quem aceita Jesus. Só quem aceita Jesus. Se você não aceitar Jesus, como é que você vai ser irmão de Jesus? Jesus veio fazer a sua igreja. A sua igreja é composta daqueles que têm a mesma natureza dele. Não é se é católico, protestante ou de outro, não. Se você for dessas religiões, mas não nascer do espiritual, no seu corpo não interessa para Deus religião. Lá no céu não existe religião. Jesus não veio formar religião. Jesus veio formar filhos e filhas dele. É isso que você tem que entender. Muitos sacerdotes mentem e falam asneiras, mentiras. Meu irmão, minha irmã, ouça a palavra de Deus, pegue a palavra de Deus, peça de Deus a revelação para que você suba ao céu, para que você esteja escrito, como diz em Apocalipse no livro. Eu não levanto bandeira de ninguém. Eu tenho que ter uma igreja? Tenho que ter uma igreja, sim, que fale e pregue a palavra de Deus, não a que ensina
besteira. Por isso que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e a gente tem que pedir entendimento de Deus para abrir, para a gente entender a palavra de Deus. A transformação é Deus que dá, né? Diz a palavra de Deus ainda, e eu quero falar para você, para que você entenda, que ele veio transformar a nossa mente. Aonde que diz isso? Romanos 12, de 1 a 3, você vai ver que a santificação é uma renovação contínua da sua mente, né? Para quê? Para que você entenda, né? Ele fala em culto racional. Racional com a razão. Você tem que fazer um culto racional todos os dias, todos. Mas eu tenho que parar para fazer um culto racional? Nem sempre. Todos os dias você tem que estar falando com Deus. Esse relacionamento com Deus, se Deus é Pai, você tem que relacionar-se com o Pai. Mas eu não vejo, mas você fala, Ele ouve. Você ora, Ele ouve. Você medita, Ele ouve. Na sua palavra. É alimento espiritual para o seu espírito, senão ele fica raquítico. Se você não come, é a mesma coisa que você, no seu corpo, ficar sem comer. A palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Se você não come, você fica fraco. Se você não come há 30 dias, você está morto já espiritualmente, meu filho. Já está morto. Infelizmente, você tem que pedir de Deus para revivificar e você lê a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, a Bíblia, que sai da boca de Deus. Tudo aqui saiu da boca de Deus, entendeu? Então é isso. E Paulo ainda fala no 2 Coríntios 11, 13, sejam para cuidado para que não seja corrompida a vossa mente espiritual, mente física, né? Então, quem é que tira a vontade de ler a Bíblia? O anjo de Deus? O Espírito Santo de Deus? Ou Satanás? Se você não lê, Satanás está roubando de você a palavra de Deus. Não tem aquela palavra que diz que a palavra caiu no caminho lá, semeador, o semeador saiu a semear, ele jogou lá nas pedras, no caminho, né? Vieram as aves do céu, comeram, ou as que nasceram nas pedras tiveram raízes fracas e morreram, mas aquelas que caíram num coração, numa terra boa, né? Terra do coração, uma terra boa, essa deu. Por quê? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, está se referindo a isso. Não se deixam levar pelo mundo. Não deixa passar o tempo no mundo vendo ali televisão, né? Vendo ali no celular, WhatsApp, Messenger, YouTube, e vê tudo nas redes sociais, mas esquece da palavra de Deus. Quem é que roubou o tempo? Quem é ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Ele não veio roubar dinheiro. Satanás não quer só teu dinheiro, não. Ele rouba a tua saúde, rouba o teu tempo com Deus, rouba tudo que Deus deu para você fazer para Deus, você faz para Ele, vendo essas coisas, TikTok, né? Aí você fica na Instagram, ali no Facebook, em todas as redes sociais, menos na palavra de Deus. Quem é que tira isso daí? São os demônios. Entendeu? Ele não quer que você veja a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não quer que você ore, tira o teu tempo. A pessoa gasta 5 minutos de oração e quer ir para o céu. São horas de oração, você tem que ler no mínimo, aí meia hora por dia de palavra, 1 hora pelo menos de oração. Jesus orou 3 horas antes de morrer, e ele chamou seus discípulos, e os discípulos, ali representando a igreja de Cristo, dormiram. Você está dormindo? Você está acordado? Você está orando 3 horas por dia? Você quer alimentar o seu espírito? Você quer ser salvo mesmo? Quanto você está investindo na sua salvação? Você investe no seu trabalho, mas na sua salvação, que é para a vida eterna. Ou você está investindo para ir para o inferno? Porque muita gente está investindo para ir para o inferno. Se você não faz a palavra de Deus, se você não está investindo no reino de Deus, automaticamente você está investindo no reino do inferno, no reino de Satanás. Você sabia disso? Alguém já te pregou sobre isso? Não, o missionário G aqui prega. Por isso que muita gente só quer visualização no YouTube, fazer muitas coisas. Os pastores hoje não querem mais saber de pregar a verdade, não. Essa verdade eles não pregam, não. Eles pregam uma bem light, né? Achando que vai levar as pessoas. Não vai levar para o céu. Quando Deus me chamou, Ele disse, pregue a verdade. A verdade é essa. É difícil? Muitos não vão querer ouvir. Muitos não quero ouvir essa palavra, não.
Eu quero ouvir o pastor que prega piada, o pastor que prega entretenimento, isso daí é legal. Vai para o céu? Aí é outra história. Aí é outra história. Você quer piada para ficar aqui na terra ou você quer a verdade para ir para o céu? Meu irmão, Jesus não veio contar piada, ele veio pregar a verdade. Tanto pregou a verdade que eles não queriam ouvir a verdade que o crucificaram. Mas é esse caminho que leva ao céu. Se você quer ir para o céu, é esse o caminho. Agora, se você não quer, vai ouvir piada. Ah, mas é a palavra de Deus, mas não leva ao céu. Muitas palavras não levam ao céu. Depende do que você está aprendendo. Não é? O caminho do céu não é um caminho de piada, meu irmão. A gente tem que crer e seguir a palavra de Deus, né? Romanos 8:29 diz que nós somos feitos à imagem de seu filho. É como eu falei, a imagem de seu filho no nosso espiritual. No nosso espiritual, como é que nós seremos conhecidos lá no céu? Vou conhecer aqueles que eu conheço aqui na terra e que foram para o céu. Eles são iguais no aspecto, mas é no espiritual. Você vai ter esse aspecto aqui físico, como jovem, lá no céu, no seu espiritual, quando você for. Quem vai não é o seu corpo, é o seu espiritual. É aquele que for formado quando você aceita Jesus, é formado no seu espírito. Você tem espiritual e corpo. No seu espiritual vai ser formado alguém como você, a imagem de você quando jovem. E aí quando Jesus vier, você está em santificação, você vai subir. Se você não tiver em santificação, tiver em pecado, cometendo, ou um pecadinho que você acha que não tira dos céus, às vezes a pessoa se santifica um monte de coisa, mas tem um pecadinho. Como uma missionária que foi vista no inferno, né? Dessa forma, ela, uma vez por mês, ela tinha uma doença e ela pediu a uma colega dela da saúde pegar um remédio para ela. E essa mulher pegava um remédio escondido, não ia com o médico, não ia nada, ela pegava para ela, tanto uma como a outra estava pecando. E essa missionária pegava, sabia que não era pelo médico, sabia que não era comprado, sabia que era da saúde, mas pegava um produto roubado. Então ela pecava todos os meses, todos os meses, todos os meses. E a Bíblia diz que quem peca habitualmente não vai para o céu. E ela tinha esse hábito, todo mês pegava esse remédio e tomava. Por conta disso ela não foi para o céu. No céu não entra pecado, meu irmão. Às vezes não é muita coisa que te tira do céu, não. É um pecado que você, para você, não é um pecadinho, eu peço perdão e acabou. Não. Jesus, quando curava, ele disse, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quando você peca dessa forma, não é só um demônio que volta. Ele diz que vem um, convida mais 7 demônios. São 8, é mais difícil de tirar. É mais difícil de tirar. Aí a pessoa fica cometendo aquele ciclo, e aí morre e vai para o inferno. Foi vista lá no inferno. Existe arrebatamento do inferno, porque Jesus tem a chave do inferno, e ele manda quem ele quiser lá. Se você tem uma fazenda, você tem a chave dessa fazenda, você vai pedir do caseiro para entrar lá? Claro que não. Jesus tem a chave do inferno, ele manda anjos e leva, arrebata pessoas lá. Tem um canal aqui no YouTube chamado Evangelismo Online. Não é meu, não sei nem quem é o dono, mas veja lá. Existe arrebatamento ao céu e ao inferno. Jesus tem a chave do inferno. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso, né? Quem é espiritual entende isso facilmente. Quem não é tem muita dificuldade, né? Quem não tem entendimento, discernimento espiritual, não tem muita dificuldade de entender isso. Por mais que tenha feito faculdades e faculdades, seja mestre, doutor em faculdade, não é isso que faz a pessoa entender a Bíblia. Primeira coisa, os discípulos eram analfabetos, iletrados, diz a Bíblia, que é analfabeto. E eles entendiam a palavra de Deus porque andaram com Jesus, receberam o batismo do Espírito Santo, entenderam a palavra de Deus. Jesus, quando subiu, ele disse assim, ó, fique lá, ore e até do alto recebeu o poder, o Espírito Santo. E lá no Pentecostes, numa festa judaica chamada Pentecostes, eles receberam o batismo do Espírito Santo e ali começaram a falar da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus tinha falado, eles relembraram, porque a memória espiritual é reativada quando você é batizado com o Espírito Santo. Quem tem o batismo do Espírito Santo entende a Bíblia. As igrejas que não batizam no Espírito Santo, os crentes não têm entendimento da Bíblia. Precisa de revistinha, precisa de revista, precisa de livro para poder entender a Bíblia, senão não entende.
Ele lendo assim não entende. E a Bíblia é um testamento, é só dado para os filhos. Se você não foi batizado no Espírito Santo, meu irmão, você ainda não é filho de Deus. Você ainda não está no livro escrito lá. Tem que crer e ser batizado. Mas não é só ser batizado na água, mas ser batizado no Espírito. Ele disse para os Nicodemos assim, ó, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Então muita gente não tem, muitos pastores não são batizados no Espírito Santo, não pediram esse batismo. Muitos evangelistas, muitos profetas até, se dizem profetas, porque muitos têm hoje dizendo que são profetas. Não, eu vou fazer um ato profético. Não. Profeta é aquele que tem o dom da profecia, dado por Deus. Dado por Deus. Muitos estão indo atrás de bruxos para receber poderes para até impor a mão e curar pessoas. Sabia disso? Não são batizados com o Espírito Santo. Você tem que ter cuidado com quem você deixa colocar a mão na sua cabeça. Tem que saber se a pessoa busca mesmo, paga um preço diante de Deus, ora, jejua, medita, ou ele recebe os poderes que não são de Deus. Existe isso também. Você tem que orar e pedir de Deus. Então veja bem como a gente precisa orar e meditar e pedir de Deus, meus irmãos. Porque hoje tem tantas pessoas usadas pelo maligno, dentro até das igrejas. Sabia disso? Já ajudei a expulsar demônios que falavam em línguas, e não era, e Deus revelou, aquela ali não é a minha língua não. E eu disse, aquela ali não é a língua. Fomos expulsar e disseram assim, ó, vocês são espertos. Eu já passei em várias igrejas e não me descobriram, é que vocês descobriram. Por quê? Porque nós temos discernimento espiritual, nós buscamos, nós jejuamos, nós lemos a palavra todos os dias, entendeu? Não é oração de 5, 10 minutos, meia hora, não. Meu irmão, tem que pagar um preço. Tem que orar como Jesus orou. Jesus orou várias horas por dia. Não era 5, 10, 15 minutinhos, não. Isso é oração de crente bebê. Sabe o que é crente bebê? Bebezinho mesmo na fé. Tem gente que passa a vida inteira, até com pastor, fica a vida inteira como um bebezinho, não cresce. Porque não ora. Ele acha que é só isso, orar 5 minutos, 10 minutos, no jejum. Pergunte se o pastor jejua. Se ele não jejua, ele é bebezinho na fé. Entendeu? Não cresce. Tem gente que não cresce espiritualmente. Ah, mas ele prega na palavra. E daí? Não é isso que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que muitos bebem leitinhos. E ele disse assim ainda, o apóstolo. Eu gostaria que vocês, né, comessem uma comida sólida, mas vocês ainda estão bebendo leite. Existia aqueles bebês na época. O bebê é que só bebe leite, só entende a palavra de Deus ali, aquela coisinha, né, mamão com açúcar, né, na chupetinha. Então não cresce, meu irmão. E como é que a igreja vai crescer com esses pastores, com esses líderes? Não cresce. A gente tem que comer feijoada. A igreja tem que comer feijoada, senão ela não vai conseguir vencer. Se você não consegue vencer na sua igreja com a palavra que você recebe, desconfie. Saia, fuja. Fuja. Ah, não, mas a palavra de Deus diz para a gente não deixar a nossa congregação como é costume de alguns, não. Determinadas congregações você tem que deixar, meu irmão. Se você está bebendo leitinho, hoje Deus está tirando dessas igrejas. Fechou muitas igrejas na pandemia e vai fechar mais. Por quê? Porque os pastores não alimentam o povo. Eles só querem os dízimos, ofertas, aquelas coisas, mas não falam da palavra de Deus. Não alimentam, tem medo que o pessoal fuja, não fala a verdade. A pessoa está indo para o inferno, mas ele não fala. Não, vou deixar ela aqui. Se eu falar, ela pode sair da igreja. Então não fala. Entende? Mas você tem que se santificar. A palavra de Deus hoje é sobre santificação. E a palavra aqui no versículo 8 diz, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus. Você acha que você está desprezando ao homem? O pastor, o missionário, o profeta, alguém que esteja pregando, o pregador? Não. O mestre? Não. Você está desprezando a Deus, porque ele está falando a palavra de Deus. Estou aqui falando a palavra de Deus. Eu quero o seu bem. Nós fomos